Galera, só pra te avisar que no dia que eu gravei esse vídeo, o sol não estava colaborando muito. Na verdade, as nuvens não estavam, elas estavam cobrindo o sol e aí fazia mais sombra, depois ficava bem mais claro e isso atrapalhou um pouquinho. Eu tentei regular pelo celular, mas não fica tão bom. Porém, nossos problemas acabaram. Eu tava procurando uma luz, né, pra colocar, não achava, era muito caro, na verdade, todas as que eu via, ou não tinha. Então eu resolvi fazer uma, né, tinha outras que explicavam de um jeito assim, nossa, tem que cortar papelão, tem que fazer isso, não sei o que, e não dava, assim. E aí foi que eu vi uma bem facinho de fazer com um pote de sorvete. Deu certo, já vai dar uma boa amenizada e é isso. Ah, tem uma lixadeira ao fundo, agora parou, mas é que o meu vizinho tá construindo uma piscina. Então, é isso, só pra avisar. Vou fazer uma amizade sincera com o vizinho. Oi, tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é eletricidade e circuito elétrico? Então fica aqui que esse vídeo vai ser no mínimo chocante. Horrível. O tema do vídeo de hoje é sobre circuito elétrico, mas antes a gente precisa entender sobre alguns termos sobre esse assunto. O primeiro termo é eletricidade. Você sabe o que é? Eletricidade nada mais é que o fenômeno resultante do fluxo de cargas elétricas. Mas de onde vêm as cargas elétricas? Bom, de tudo. Tudo que você olha ao seu redor tem cargas elétricas. Isso porque tudo que a gente vê é formado por átomos, desde o oxigênio, do ar que a gente respira, até, por exemplo, a roupa que a gente veste. O átomo, ele é formado por algumas partes e algumas cargas elétricas. Vamos dar uma olhadinha nisso. O átomo, de maneira geral, é dividido em duas partes: o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, você vai encontrar prótons e nêutrons. Prótons têm carga positiva e nêutrons têm carga neutra. Já na eletrosfera, você vai encontrar elétrons, que têm carga negativa. O elétron é a carga principal que vai fazer com que ocorra a eletricidade. A princípio, a eletricidade pode se apresentar para a gente de duas formas: de maneira estática ou corrente elétrica. Vamos falar sobre o primeiro item. Eletricidade estática é o acúmulo de carga positiva ou negativa em um objeto. Nós podemos observar um fenômeno de eletricidade estática em um experimento chamado varinha mágica, que eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser fazer em casa. A corrente elétrica é o fenômeno de movimento de elétrons de um ponto ao outro, por exemplo, num fio metálico. Pessoal, com todo esse conhecimento, foi possível a gente construir os primeiros circuitos elétricos. Um circuito elétrico pode ser muito simples, formado por três componentes: um gerador, um fio condutor e um elemento utilizador. Se você quiser montar um circuito elétrico aí na sua casa, você só vai precisar de uma pilha, de 2 pedaços de fio e uma lâmpada. Essa lâmpada pode ser aquela de LED que tem 2 perninhas metálicas. Eu vou deixar aqui do lado a foto para você. No caso do circuito elétrico que eu acabei de falar que você pode montar em casa, o gerador de energia é a pilha, o fio condutor são os 2 pedacinhos de fio e o elemento utilizador é a lâmpada. E como que funciona um circuito elétrico residencial? Bom, é só a gente ampliar um pouquinho o campo de visão. Da onde vem a energia da sua casa mesmo? De uma usina elétrica, certo? Pode ser uma hidrelétrica, por exemplo. Então, a hidrelétrica é o gerador.
Os fios de transmissão, os fios das ruas e a fiação da sua casa são os fios condutores. E a hora que você liga o seu celular na tomada para ele carregar, o seu celular vai ser o elemento utilizador. Ao mesmo tempo que se você acende uma lâmpada na sua casa, a lâmpada é o elemento utilizador da vez. Para um circuito elétrico funcionar, precisa ter o movimento dos elétrons, movimento de cargas elétricas nesse circuito. Esse circuito simples pode ser interrompido de algumas formas. Você pode desconectar o fio da lâmpada, você pode cortar o fio, ou você pode implementar um interruptor. Um interruptor é uma chavinha que vai manter o circuito conectado, ou seja, circuito fechado, ou desconectado, ou seja, vai deixar o circuito aberto. Bom, então quer dizer que quando o circuito elétrico está fechado, os elétrons estão correndo por esse circuito. Então, provavelmente a lâmpada vai estar acesa. E quando o circuito está aberto, quer dizer que a passagem de eletricidade foi interrompida. Ou seja, a sua lâmpada provavelmente vai estar desligada. Galera, como eu falei para vocês, para ocorrer o movimento de cargas elétricas e ter um circuito elétrico funcionando, eu preciso de um fio condutor. Bom, condutor quer dizer que conduz, ou seja, o fio metálico, por exemplo, ele é um bom condutor de eletricidade. Porém, aquela capinha de borracha, de plástico que envolve o fio não é um bom condutor. Aquele material a gente chama de isolante. O material isolante, nesse caso, é muito importante porque ele não vai deixar com que a corrente elétrica se perca. Vou dar um exemplo bem do nosso dia a dia. Sabe quando você está usando aqueles fones de ouvido e um deles está com a capinha um pouco descascada? Dá para até ver os fiozinhos ali de dentro? Esse lado não fica falhando? Às vezes toca música e para, e toca música e para. É horrível. Então, isso acontece porque o material isolante não está presente para encaminhar a eletricidade até o ponto utilizador. Viu como a eletricidade está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina? Desde um fenômeno natural como um relâmpago até no fio do nosso fone de ouvido. Bom, se você gostou desse vídeo, esmaga o joinha, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal e ativa as notificações.